Boa tarde, pessoal. A professora Emília passa por aqui para falar com vocês sobre o capítulo que trata da colonização do continente americano. É necessário que vocês entendam que o continente americano ele é subdividido em duas maneiras. Uma de acordo com o processo de colonização e outra de acordo com os aspectos físicos, economicamente falando. É o processo de ocupação, como é que esses territórios foram colonizados, que definem hoje se são países ricos ou países em desenvolvimento, já que não falamos mais países pobres. O continente americano, o Canadá e os Estados Unidos, eles receberam colonização que a gente chama de colonização de povoamento. Os franceses e os ingleses que vieram habitar esse território, eles vieram para fixar moradia. Então, todo aquele conhecimento, toda aquela cultura que eles trouxeram, tanto da Inglaterra quanto da França, eles trouxeram para aquele território, para o Canadá e para os Estados Unidos. Essa é chamada colonização de povoamento. O México, toda a América Central e toda a América do Sul, eles receberam colonização de exploração. Os europeus, os portugueses, os espanhóis que vieram para essa parte do continente americano, eles vieram para explorar. O que significa isso? Retirar toda a riqueza que o território tinha e mandar para a metrópole. Então, essa divisão, de acordo com o processo de colonização, ela define Canadá e Estados Unidos como América anglo-saxônica, é rica, desenvolvida, porque receberam colonização de povoamento. E a América Latina é o México, América Central e América do Sul, os territórios que receberam colonização de exploração. Mais especificamente falando, do México para baixo. Quem são esses principais colonizadores? Os portugueses e os espanhóis. Durante esse período, teve até que assinaram o chamado Pacto Colonial. O que foi o Pacto Colonial? Um acordo que os países que eram colonizados só poderiam negociar com os países colonizadores. O Pacto Colonial ele trouxe, na verdade, uma segurança para aqueles países que eram os colonizadores, no caso, os países europeus. Essa é a divisão do continente americano de acordo com o processo de colonização, que dá Canadá e Estados Unidos fica sendo a América anglo-saxônica, rica e desenvolvida, México, toda a América Central e toda a América do Sul, América Latina, países que são considerados em desenvolvimento, mas com economia muito atrasada em relação aos demais. Por quê? Porque os colonizadores vieram aqui para explorar, para levar as nossas riquezas fora. Essa é uma maneira de dividir o continente americano, América anglo-saxônica e América Latina. A professora montou uns slides e depois esses slides vão esclarecer certinho para você. A outra maneira de dividirmos o continente americano é de acordo com os aspectos físicos. Então, de acordo com o clima, com o relevo, com a vegetação, com a hidrografia, eu tenho a divisão da América do Norte, que fica Canadá, Estados Unidos e o México. Aí eu tenho a América Central, todos aqueles países que são chamados de insular, que ligam uma parte do continente americano até a América do Sul e todas as demais ilhas. Então eu tenho Cuba, Havana, Jamaica, Kingston, Haiti, República Dominicana e vários outros. E depois eu tenho a América do Sul, que é Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina. Então fica América do Norte, América Central e América do Sul. Esses são territórios que foram classificados de acordo com o aspecto físico. Aí nós não estamos pensando em desenvolvimento, em acúmulo de capital. Então, para ficar mais claro, o continente americano foi subdividido de duas maneiras, uma de acordo com o processo de ocupação, de colonização, América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos, América Latina, do México, América Central e ali a América do Sul, faz parte da América Latina porque receberam colonização de exploração. De acordo com o aspecto físico, nós temos América do Norte, América Central e América do Sul. Agora nós vamos para os slides que a professora vai explicar um por um detalhadamente. Um grande beijo, estou morrendo de saudade, 8º ano.